Software não existe isso. Não briga por margem, que eu acho que é uma briga em que todo mundo morre. Né? Você tem que falar, olha, tudo bem que você está com um cliente local, você está com um fornecedor local aí, que é mais barato do que eu, mas eu estou indo nacional. Eu vou ficar grande. Você vai querer trabalhar com um maior, que pode te dar todo o auxílio, ou com um localzinho aí que está fazendo uma coisa amadora. Tenta trazer para o profissionalismo, tenta trazer para vantagens competitivas suas, tenta trazer para atendimento, tenta trazer para conhecimento. Cara, nós realmente estamos trazendo esse modelo dos Estados Unidos com todo o profissionalismo que você, sua empresa, deveria ter. Ou você quer trabalhar com um cara que está aí fazendo uma coisa que é amarrando fiozinho. Então você pode tentar diminuir o seu concorrente no sentido de que ele não tem tanto profissionalismo, porque ele é local, e aumentar o seu valor no sentido de que você é muito mais profissional ou um atendimento melhor ou outras vantagens competitivas. Eu não brigo por margem. Mesmo. Nunca briguei. Minto. Quando eu briguei, vou até falar um exemplo bom aqui. Tá filmando, não? Pode chegar isso. Eu posso falar um exemplo. A gente tem mais de 70 pessoas no Twitter fazendo uma pergunta. A gente não pode fazer isso com eles. Então vamos dizer que existia uma grande emissora de TV e que ela estava fazendo os fornecedores brigarem por margem para ver quem era o fornecedor dela. E a gente baixou nossa margem para pegar o contrato dela. Cara, eu nunca gastei tanto dinheiro para trabalhar na minha vida. E eu, por causa desse projeto que durou muitos anos, muitos brasileiros conhecem, a gente deixou de fazer muita outra coisa que poderia dar muito mais dinheiro. Então, na minha opinião, não briga por margem, tenta pegar projetos que são lucrativos, que vai te dar muito mais fôlego para fazer ganhar mais escala ainda. Bom, em consideração a essas mais 70 pessoas, a gente abriu aqui também para perguntas. A primeira pergunta é que eles perguntam assim: qual o papel da incubadora nesse processo, né, de pequenininho a você se tornar bem maior e ser mais competitivo? Bem, na 222 ou da incubadora? Não, o conceito das incubadoras em geral. Cara, eu acho incubadora, eu venho de uma incubadora, eu acho o modelo de incubadora, na verdade, fiquei muito feliz de ver o modelo aqui de vocês, tá? Que tá todo mundo ali, né, junto, e isso é fundamental, não tem. Não é tão separado uma empresa da outra. Eu já no meu modelo no Gênesis, que era na PUC, eram salinhas separadas, então eu não sabia quem estava do outro lado. A incubadora é fundamental para, primeiro, você ter troca de ideias, segundo, ter um reforço, né, das pessoas reforçarem a outra que é possível fazer na empresa. E eu acredito que o modelo de incubadora também ele deva adicionar não só o espaço físico, muitas outras coisas, como, por exemplo, palestras, acesso a conteúdo. Conteúdo é tudo, entendeu? Acesso à informação é tudo, né? Você poder também ter acesso a mentores. Então, eu acho que o papel fundamental da incubadora é ter grandes mentores sempre visitando ela para poderem conversar com as empresas individualmente. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer algumas empresas daqui, fiquei muito feliz de ver o nível das empresas aqui, muito mesmo. Fiquei surpreendido, está acima da média do Brasil, na minha opinião. Parabéns a vocês. Mas eu acho fundamental, mais para propiciar um ambiente de colaboração. Se você não tiver um ambiente colaborativo, não adianta de nada. É uma coisa do cara que está no seu apartamento. Mas se você tiver um ambiente colaborativo como esse hoje, como você trocar ideias, você ter intercâmbio de conhecimento entre uma empresa e outra, aí sim ela pode ajudar todo mundo a crescer mais rápido. Por favor. Boa tarde, me chamo Júlia Neves, estou dando uma pergunta para a Ana Luísa. Agora em novembro, né, ocorreu a Semana Global de Empreendedorismo. Nebeco participou junto com a Julia Tismin, eu participei aqui em Pernambuco. A gente viu realmente como está se promovendo, né, o empreendedorismo aqui no Brasil, como está sendo aquele o próprio governo fazendo parcerias com o Sebrae, da questão do empreendedorismo individual. Só que aí tem outro lado. Realmente é um investimento muito grande, mas não tem qualidade. Sabemos que atualmente muitas empresas estão falindo cerca de 60%. Estão falindo com 2 anos de existência. Então, como é que você vê essa visão do empreendedorismo no Brasil?
Porque não adianta tudo empreendedorismo, estou indo a vários colégios que focam muito isso, empreendedorismo em diversas áreas, mas é a qualidade. E a forma como está sendo passado esse empreendedorismo, que é aquela forma, como o Marcelo falou, é trabalho, é algo assim, não é do dia para a noite se abre uma empresa de 3 milhões de bilhões para acontecer. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Eu acho que você está na linha certíssima. Assim, eu acho que o boom é muito importante. Assim, o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, agora ele ainda não tem tanta consistência, né? Assim, as taxas de mortalidade das empresas do país ainda são altíssimas, né? Como para o nível de inovação, né? Do empreendedorismo, da lanterninha, tudo isso. Mas o boom, sem dúvida, daqui a algum tempo, vai criar empresas mais capazes, né? Assim, não é empreender por empreender. E é por isso também que ainda foca muito em empreendedorismo de alto impacto. A causa da gente não é apenas pelo empreendedorismo. Então, o Brasil ainda está comemorando que, acho que foi em 2005, que foi a primeira vez que no país o empreendedorismo por oportunidade ultrapassou o empreendedorismo por necessidade. Tem o Diego, o Global Entrepreneurship Monitor, faz essa pesquisa aí em dezenas de países. E o Brasil sempre foi um país muito empreendedor, mas era o empreendedorismo por necessidade. As pessoas não tinham outra opção de vida, então elas colocavam alguma coisinha para vender na rua, etc. Isso a mesa já virou, né? Ainda bem, hoje em dia ainda é mais por oportunidade. Mas ainda tem um longo caminho, sem dúvida, a percorrer para a gente ter o empreendedorismo por excelência, né? Assim, que vai além da oportunidade, mas que as pessoas fazem realmente com gestão, com governança, buscando resolver problemas novos, de maneiras novas, com atitudes diferentes, né? Com uma cultura de negócios diferente. Então, assim, eu concordo com você que o momento hoje ainda não está no mesmo nível do boom, né, do momento. Mas eu acho que esse momento de que está se falando, como eu falei, de Griselda milionária na novela, e não obrigou, né, mas assim, disse que cada filha depois eu ia se multiplicar. Eu acho que isso é excelente, porque agora ainda pode ser só discurso, ainda pode ser só milhares de palestras sobre empreendedorismo, mas isso vai despertar uma mentalidade do que é necessário para você ter sucesso empreendendo. Então eu vejo o futuro com muito otimismo para a gente. E assim, só observação que também saiu, acho que semana passada, né, uma pesquisa, falou que o Brasil está atrás do Chile, que tem um PIB muito inferior ao nosso em empreendedorismo. E assim, a maioria atualmente de empreendedores são sendo mulheres. Só que assim, muitas vezes a gente não sente esse reflexo. Prova disso é a nossa sala, que está. Você botando os dedos, está contando mulheres. Aí, infelizmente, ainda há um preconceito muito grande no Brasil, aquela questão de ser empreendedor por oportunidade ou por necessidade. Acho que falta muita paixão, como no livro que eu estava lendo, falando sobre o Steve Jobs. Quando ele foi demitido, ele só não deixou tudo que ele gostava em relação a ele, foi a tecnologia, a computação, a informática em si, porque ele era apaixonado. Acho que ainda falta paixão, porque não adianta. Eu gosto da área de tecnologia, mas vou fazer outra coisa na área de mecatrônica, um exemplo, porque está dando dinheiro. Eu particularmente faço administração, eu digo, a minha vontade é ter um restaurante, que é mais algo diferenciador, não algo comum. Só que sabemos que atualmente hoje em dia está como? Todo mundo quer ir na área de tecnologia. Eu não sou contra, tá? Vou dizer, eu tenho amigos que fazem. Eu não sou contra. Só que assim, acaba faltando uma coisa, mas a gente esquece outra, que é uma necessidade muito grande também. Então ainda falta, é aquele preconceito, é aquela visão de, porque todo mundo está indo no tal caminho, eu também vou. Acho que ele tem que fazer muito por paixão, é isso que está dando certo. Eu queria só falar dois pontos que eu acho que é importantes, que são coisas até recentes que eu tenho falado em público. A primeira é, alguém inventou lá atrás que para ser empreendedor você tem que ter uma grande ideia. Tá? Isso é besteira. Para ser empreendedor você tem que querer fazer. E aí você pode pegar muito bem a ideia que esteja funcionando em um outro lugar e implementar no seu território. Então essa primeira quebra de paradigma. Não precisa ter uma grande ideia. Nenhuma grande empresa no Brasil hoje em dia fez uma grande ideia. A maioria já existia em outros lugares e eles incorporaram aqui, né? Então, isso é uma coisa, eu acho que foi legal, o Beto Copeira falou isso pra mim. Eu nunca criei nada, eu sempre copiei. E o Beto Copeira é o dono da Ambev, da serviço. E eu achei correto, tinha cerveja, já vendia cerveja lá fora e resolvi vender cerveja aqui. E, bem, com mais excelência. Não, ótimo, melhor é a ideia do outro, isso é ótimo.
O segundo ponto é o medo do fracasso. O brasileiro tem muito medo de fracassar. Galera, empreendedor no Brasil, quando o cara fracassa, todo mundo acha que o cara é um... que se ferrou, foi pro caminho do empreendedorismo. Para com isso. Empreendedores que já criaram coisas antes e não deram certo, valem muito mais. E eu tenho que ir para o aeroporto. Então, quem quer inventar o teletransporte aí? Bem, mas fica aí só o recado de que não precisa ter só uma rede desses, podem pegar modelos que já têm funcionado de sucesso em outros lugares e criar no seu território, seja um restaurante, tá? Pega um modelo e fala assim, pô, qual é o melhor restaurante do, sei lá, São Paulo? Será que não vai funcionar aqui? Ou também não tenho medo do fracasso. Não está dando certo? Fecha a empresa, abre uma nova. Vai ser mais valorizado para investidores do que vocês imaginam. Pessoal, primeiro assim, Marcelo vem aqui em nós, eu queria agradecer mais uma vez a presença tanto do Marcelo como Diana, nossa parceira aqui. A gente espera fazer mais eventos, vai continuar sempre conversando. A gente vai continuar indo eventos, então se tiver perguntas para a Ana, podem soltar, se não está aqui à disposição também. Marcelo, obrigadão, boa viagem e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau. Gente, valeu a votação. Pessoal, vou perguntar para a Ana. Deixa eu tava assim, no ponto que ela falou, assim, que a gente vai falar de empreendedorismo e mulheres. Assim, primeira coisa da paixão, que eu completamente concordo com você, assim, sem paixão, sem tesão, não tem solução. Assim, você tem que fazer realmente o que você está com muita vontade de fazer. E é uma discussão que a gente já teve aqui algumas vezes, em alguns outros eventos, se o que falta mais para a gente alavancar o empreendedorismo no Nordeste. Se é mais capacidade de execução, né? Assim, se é mais capacitação, se é cursos melhores, o que é, ou se é sonho grande, né? Assim, que está muito ligado a essa coisa da paixão. E assim, a resposta mais óbvia sempre é a capacitação, né? Assim, que a gente precisa de escolas, universidades melhores, foco em empreendedorismo, tudo isso. E eu sempre sinto que não é isso, assim, que é muito mais paixão, vontade, fazer o que você está querendo, excelência, um problema que te apaixonou, porque eu acho que isso te dá toda a motivação que você precisa para ir atrás das ferramentas. E é o que o Marcelo estava falando, hoje em dia com a internet não tem mais pergunta sem resposta, né? Assim, tudo que você precisa, você tem acesso. Sei lá, e até capacitação, poxa, não tem dinheiro para fazer um curso de excelente, estuda, consegue uma bolsa, entendeu? Assim, então, eu acho que quando você realmente quer, você faz as coisas acontecerem. Então, eu acho que o sonho grande é muito mais importante. E, falando um pouco aí das mulheres, assim, a gente até teve uma pesquisa recente que a Endeavor fez sobre empreendedorismo nas universidades. E até aquela coisa da questão da prática, né? Que um dos pontos que ficou bem claro, destoando o Brasil do mundo, era a prática no ensino do empreendedorismo. Enquanto que eu acho que quase 80% das universidades dos outros países, eles traziam empreendedores para falar, né, na sala de aula como uma prática comum, gente de mercado mesmo. No Brasil não chega nem a 3%. Né, esse tipo de prática recorrente nas universidades. Então, o ensino ainda está muito teórico. E, voltando para a mulher, eu não sei, eu não sinto que haja um preconceito contra a mulher empreendedora. Né, assim, então, de repente, né, tem algumas questões que você empreender é você arcar com riscos. Né, então, as mulheres, elas, naturalmente, historicamente, por razões realmente, sei lá, biológicas, a gente é menos propenso hoje as mulheres ao risco do que aos homens, né? Pelos filhos ou, sei lá, pelo que quer que seja. Mas acho que nada impede as mulheres que queiram empreender, assim, em termos de mercado, ver com maus olhos. Pelo contrário, acho que é visto com muito bons olhos, é uma vantagem competitiva, porque você se destaca, você tem características que não são tão fáceis de serem encontradas, então, toda a força do mundo. Assim. Só um comentário, né? Se a gente olhar aqui, hoje a gente tem uma presença muito boa de mulheres discutindo empreendedorismo. A gente quer isso cada vez mais. Né? A área de tecnologia, né?
como a colega falou, assim, é normalmente mais povoada por homens. Mas a gente vê muito bons olhos, vê empreendedora, a gente acha que tem muito espaço para isso, tem muita gente para apoiar, seja homem ou mulher. Então, você quer empreender, hoje tem ferramentas, tem instituições que podem ajudar. Vai correr atrás, buscar essas instituições, é ter a cara de pau, como o Marcelo falou. Você está aqui, ó, quantas pessoas do seu lado podem ajudar no seu empreendimento? Se você não conversar com elas, você não vai saber. Então, converse, conheça os outros, e aí tem a cara de pau para perguntar e para até fazer parceria. Eu gostaria de saber como é que está, objetivamente, a ação da Embraer aqui em Pernambuco. Que tipo de atividade vocês estão desenvolvendo trabalho? Vocês estão com um escritório aqui, mas parece que é coisa nova ainda. E vocês apoiaram um evento que teve aqui, né? Foi por lá, no final do ano. Foi no Startup Lab, foi com... esqueci agora. Artemisia. Exatamente, né? Então também é perguntar a gente estava lá também, qual o desdobramento em relação a essa startup, né? Porque teve, bom, e aí, né? E agora, né? E a terceira coisa, ou seja, qual a atuação, o desdobramento daquela atividade. E a terceira coisa também é o seguinte, se vocês só trabalham com investimentos, com ações que tenham base tecnológica, ou vocês trabalham com atividades também sem base tecnológica? Tá. Primeiro, a Endeavor ela apoia empresas de qualquer setor. Então, varejo, tudo, serviço, qualquer setor realmente, não tem nenhuma discriminação por isso. Contanto que o negócio seja escalável. O evento não foi um evento propriamente dito da Endeavor, né? Assim, a gente apoiou, mas a gente realmente está aqui desde o fim do ano passado, a inauguração oficial foi dia 22 de novembro. A maneira de atuação aqui vai seguir as mesmas linhas que a gente atua no Brasil, né? Assim, a gente está muito focado em encontrar empreendedores de alto impacto aqui na região. Então isso é basicamente, sei lá, 50% dos nossos esforços ou mais hoje em dia encontrando empreendedores com potencial de alto impacto. Não é tão simples, né? Assim, encontrar empreendedores que sonhem tão grande, que tenham essa missão de ter uma enorme empresa, de revolucionar a economia realmente, que estejam inovando, que já estejam faturando, né, que estejam nessa faixa de 2,50 milhões, crescendo ao longo dos últimos anos. Então a gente está desesperadamente atrás de indicações, inclusive se vocês tiverem empresas com esse perfil para potencializar. Uma vez que a gente tiver selecionado empresas, e como eu disse, não é tão simples, entre 2 e 50 milhões por ano. E uma vez que a gente tiver algumas empresas sendo apoiadas, né, aqui no Nordeste com esse perfil, a gente vai ter aqui também uma área de serviços a empreendedores, que é realmente potencializar esses empreendedores em dela, né? Colocar eles em contato com os mentores que eles precisam, estruturar um conselho consultivo, remuneração variável, ajudar eles a atrair os melhores talentos, tudo isso, construir o caso de sucesso deles mesmos. Então, nosso esforço aqui é muito nessa busca desses empreendedores. E a gente também vai estar trazendo para cá os eventos da Endeavor, né? E hoje, se vocês entrarem no site, né, no portal da Endeavor, no endeavor.org.br, a gente já está com uma videoteca aí de mais de 300 vídeos de conteúdo de alto interesse dos empreendedores, né, de quem vai empreendedor. E os eventos aqui, a ideia é que eles também forneçam conteúdo para esse portal. Então a gente vai ter, em 2012, são programados, né, 4 workshops, mais um evento de maior porte, realmente, que a gente traga grandes empreendedores brasileiros para cá. E nos mais variados temas assim, de interesse, finanças, marketing, recursos humanos, conteúdos que não sejam tão fáceis, né, da gente ter acesso aqui e que possam fazer a diferença. Então essas são as duas frentes. Tem diversos outros canais que vão sendo desenvolvidos aos poucos. Por exemplo, ainda eu tenho Bota Pra Fazer, que é um curso de empreendedorismo modulável, ele pode ter entre 30 e 80 horas. É uma adaptação de um programa da Calvin Foundation dos Estados Unidos, que acho que é a maior fundação de apoio ao empreendedorismo. E a ideia da gente com isso é trazer para as universidades, para as faculdades, uma cadeira de empreendedorismo, né? Faculdade de ciências, de exatas, humanas, o que seja.
que a gente tem um conteúdo de ponta em empreendedorismo para os alunos e que cria uma plataforma entre as universidades e as faculdades que estão apresentando isso. Então, que a gente faça Olimpíadas com essas universidades, que a gente traga os cases, né, workshops online para todo mundo junto, e aí a gente tem um alcance muito maior das universidades, dando esse estímulo ao empreendedorismo. São diversos programas, né? O foco maior agora é encontrar empreendedores em Débora e a gente vai ter os eventos, mas tudo isso vai ser desenvolvido em paralelo. Então, 2 milhões já são empresas que têm já um certo fôlego, né? Então, rendimento, 2 milhões. Esses 2 milhões, assim, varia muito do setor da empresa. Realmente, para uma empresa de tecnologia, quando ela fatura 2 milhões, ela já tem um certo fôlego. Para um varejo, sei lá, uma loja de sapato, por exemplo, um restaurante, não é tão difícil, né? Assim, relativamente... Você não precisa ter nem, sei lá, 3 lojas, assim, normalmente você consegue, porque movimenta muito, né? Assim, a margem é menor e tal. Para a tecnologia, que é altamente especializado, os serviços é mais difícil, mas ainda não precisa disso, desse corte, porque é uma ONG, os recursos de mentores e a atenção que a gente dá para esses é muito especializada. Hoje, depois de 11 anos de Endeavor no Brasil, são 98 empreendedores apoiados, que dá 50 empresas Endeavor, né, que as empresas muitas vezes têm mais de um empreendedor por empresa. Então a gente não pode ter, a gente precisa apostar muito bem naqueles que já demonstram uma capacidade de execução boa e que têm um potencial muito maior pela frente. E esses empreendedores Endeavor, eles não são o fim da Endeavor, eles são o que a gente usa como insumo para fomentar uma cultura mais empreendedora. Né? A gente pega esse grupo, que é um grupo relativamente pequeno, potencializa eles e usa eles como exemplo para a sociedade, nos diversos outros programas que a gente faz. Então, eles são realmente insumo, meio, não é o fim da Endeavor. Perguntas? Alguma pergunta? Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez pela participação, nossa parceira aqui. Agradecer os presentes, e acho que estão no Twitter, né, criticando, a gente teve uma audiência legal hoje. A gente vê esses eventos como uma forma de mostrar a vocês que existe, que é possível conseguir isso. Marcelo representa bem um pouco do que a Endeavor quer trazer, que o povo acredita. Empreendedorismo de alto impacto. A gente quer empreendedores que queiram dominar o mundo, queiram crescer de Recife, a partir de Recife para o mundo. A gente não quer pelo fim só aqui não. Pode botar as caras, a gente quer que vocês cresçam um bocado. Então, muito obrigado. A gente tem várias programações ainda na Recife Summer School. Entre no site rss.portodigital.org. Então, boa noite. Muito obrigado.